Como diagnosticar o problema correto na sua vida? Gente, esse tópico eu fiz questão de trazer aqui para o YouTube porque foi um grande divisor de águas na minha vida quando eu realmente comecei a diagnosticar os problemas corretos na minha vida profissional, na minha vida pessoal, sabe? Eu queria muito ter um tempo maior para poder conversar com vocês sobre isso. Eu vou tentar ser breve, tentar ser de alguma forma racional também nesse vídeo, mas para que eu consiga passar a mensagem correta para vocês e que vocês entendam a fundo o que eu quero falar, o que eu quero dizer quando eu falo sobre diagnosticar o problema correto. Muitas vezes no nosso dia a dia a gente se ilude, sabe? A gente não quer encarar os nossos problemas, a gente não tem aquela sensação de será que eu tô resolvendo o problema certo? A gente simplesmente vai caminhando, indo, levando tudo com a barriga, resolvendo o problema que a gente acha que a gente precisa resolver. Como assim? Resolvendo o problema que a gente acha que eu preciso resolver? Simplesmente, às vezes, a gente não quer encarar qual é realmente a raiz do problema. A gente trata o problema de forma superficial. Então, passou 3 dias, ou 1 mês, ou 2 meses, e aquele problema volta para a nossa vida, porque a gente realmente não conseguiu resolver a raiz do problema. Deu para entender? Eu vou dar um exemplo, certo? Só para vocês entenderem um pouco na prática como isso funciona. Digamos que eu sou uma pessoa que eu quero emagrecer, certo? Eu quero perder aqui, eu sou uma pessoa que luto contra a balança há muitos anos, certo? E eu quero emagrecer, eu quero realmente emagrecer. E aí eu faço um protocolo, certo? Vou para nutricionista, vou para nutrólogo, faço exame, tomo Ozempic, tomo Mounjaro e simplesmente emagreço em 1 mês 10 quilos, né? Emagreci, tudo certo, resolvi o meu problema, que é a luta contra a balança. Resolvi o meu problema, agora eu tô no peso que eu quero, tô no corpo que eu quero. Resolvi todos os meus problemas. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 4 meses, e o que é que acontece na nossa vida? Um efeito rebote. Não é verdade? A gente escuta o tempo todo isso acontecer. Eu tô dando esse exemplo para vocês realmente entenderem o foco de onde eu quero chegar. E depois, eu não simplesmente volto somente para o meu peso. Eu engordo 10 quilos a mais, 5 quilos a mais. E por que isso acontece? Porque, de verdade, eu não resolvi o problema raiz. O problema raiz, normalmente, tá na nossa cabeça, sabe? De alguma forma, é algum hábito que eu preciso mudar. Será que eu faço exercício? Será que de fato eu faço uma dieta com déficit calórico? Né? No caso, eu como menos do que eu gasto, sabe? Eu realmente tô agindo dessa forma? Entende o que eu tô falando? Então, assim, isso é um exemplo mais fácil para vocês entenderem, mas isso vale para problemas profissionais, problemas grandes que a gente tem dentro do nosso trabalho, em todas as áreas, tá, gente? Até da área que é palpável, digamos, falando da parte financeira de dinheiro, né? Até quando a gente tem um problema financeiro, a gente precisa entender se é simples. Exemplo, quando a gente tem um furo de caixa, certo? Quando o nosso caixa não fechou, tá com a falta ou tá com a sobra de caixa. Será que o problema é realmente daquele dia específico? Gente, eu garanto a vocês que normalmente não é. Se a gente tem uma empresa que de tempos em tempos a gente tem diferença de caixa, você pode ter certeza que a sua equipe tá fazendo o caixa bater e não de verdade batendo o caixa. Deu para entender?
Então, assim, normalmente, a gente na pressa do dia a dia, a gente na angústia do dia a dia, na correria do dia a dia, o que acontece? A gente só quer resolver o problema do dia. A gente só quer resolver o problema do momento, porque, ai, vai dar muito trabalho. Olha, abri o caixa do mês todo para realmente olhar ponto a ponto do que eu preciso fazer, do que eu preciso, onde eu errei, para encontrar a raiz do problema. Ai, quero não. E outra coisa, não tem problema você simplesmente não querer abrir o mês todo para encontrar a raiz do problema, onde começou a falta de caixa e aí dessa forma continuou, né? Não tem problema. O problema é você falar que não tem falar simplesmente que não existe um erro ali, certo? Então, assim, a gente pode, numa situação feito essa, passar régua, falar, ó, simplesmente agora, a régua tá passada, o que foi pra trás, não tem problema, a gente arca com esse prejuízo, show, não, tá tudo certo. Mas, daqui pra frente, todos os dias, a gente não vai fazer o caixa bater, a gente vai bater o caixa. Dá pra entender um pouco? Sabe? E isso muda a perspectiva. Isso muda realmente a raiz do problema. A gente ter essa cabeça de entender de quando eu tiver um problema na minha vida, tá, mas essa realmente é a raiz do problema. Se eu resolver isso, eu vou resolver o problema, ou aqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, eu vou ter de volta esse problema, porque naquele momento que eu deveria ter encarado a raiz do problema, eu não encarei. Entende um pouco de onde eu quero chegar? É uma reflexão muito grande em relação a diagnosticar o problema certo, né? Porque é meio abstrato, querendo ou não. Falei aqui de várias áreas, falei da área profissional, falei da área pessoal da vida, que obviamente são problemas reais, né? Que eu tenho certeza que toda empresa já passou por um problema de falta, sobra de caixa, e eu tenho certeza que praticamente todo mundo já brigou com a balança em algum momento da vida, certo? São dois problemas que acontecem realmente. Mas, são problemas grandes, entende? Na nossa vida, todos os dias, a gente tem problemas. Todos os dias a gente encara situações, a gente tem desafios, adversidades no nosso dia a dia. E o meu papel aqui, a minha dica para vocês aqui nesse momento, sinceramente, é tentar todos os dias olhar, ter esse olhar carinhoso, ter esse olhar atento, ter esse olhar racional com os problemas que você passa diariamente, para entender se aquela resolução, se aquela forma que você está tendo de resolver o problema, de fato vai resolver o problema, ou você vai solucionar o problema naquele momento, mas já que você não teve a cautela, a calma, o olhar criterioso de resolver a raiz do problema, aquele problema pode voltar, sabe? É pra gente mudar um pouco o nosso olhar, basicamente, sabe? É isso. Eu não quero me estender muito, porque eu queria que fosse um vídeo mais objetivo, mas querendo ou não, queria me explicar um pouco mais, e aqui no YouTube eu consigo fazer isso, né? Mas é uma dica mesmo, gente, de ter o olhar atento e treinado para resolver os problemas de verdade da nossa vida, sabe? Diagnosticar os problemas, conseguir resolver os problemas raiz e não simplesmente de forma superficial. Eu garanto a vocês, gente, que a vida de vocês no início pode ser um pouco mais difícil, chata, né? Porque a gente precisa treinar o nosso olhar para isso, mas facilita a vida no médio prazo. Certo? Realmente facilita. Faz esse teste, tenta olhar de uma forma criteriosa para os problemas da vida de vocês. E eu tenho certeza que você vai ter, sim, uma vida mais fácil desse jeito, né? Dessa maneira, certo? Um vídeo mais rápido, um vídeo mais direto, mas que eu tenho certeza que
vai fazer diferença na sua vida, certo? É isso, gente. Até o próximo vídeo aqui no YouTube. Tô voltando a postar toda quinta-feira. Curte o vídeo, comenta, vamos trocar ideia aqui nos comentários. Envie esse vídeo para algum amigo, conhecido seu que você acha que vai fazer diferença, porque realmente isso fez muita diferença na minha vida, faz muita diferença na minha vida, facilita a minha vida de uma forma que eu não consigo nem expressar, certo? Até o próximo vídeo, gente. Beijos, tchau!